Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Rita e eu estou aqui hoje para falar sobre as minhas leituras de junho de 2015. Junho foi um mês que eu talvez não tenha rendido muito em quantidades de livros, mas eu li bastante. Eu comecei alguns livros que estavam aqui há um tempo me esperando, então eu fiquei muito contente por conta disso. Eu peguei para ler ao longo do mês de junho 14 livros. Mas calma, peraí, eu não li 14 livros em junho não, tá? Desses 14 livros, 2 já vinham de meses anteriores, quer dizer, eram leituras que já vinham e já estavam quase terminando de alguma forma. Outros 2 desses 14 livros eu desisti, eu comecei e acabei desistindo. Vou falar deles também aqui. 4 deles ainda estão em andamento, quer dizer, são leituras que vão me tomar mais do que um mês, provavelmente 2 ou até 3 meses. O que me deixou no final com um saldo de 6 livros realmente começados e terminados em junho. Mas vamos lá, vamos começar então por esses livros que ainda estão em andamento, que eu comecei em junho. Eu já falei sobre esses livros um pouquinho no vídeo anterior, então eu não vou falar muito deles agora, tá? Eu prometo as coisas já começam não cumprindo. Quer ver? Quer ver? Olha lá. Gente, eu comecei em junho o 3º volume do Caminho de Guermantes e eu estou neste momento na página 408 dele, quer dizer, ainda falta acho que umas 200 páginas. E eu preciso dizer que esse livro está tirando o meu sono, por uma ótima razão, porque eu sempre deixo ele para ler por último e aquele momento antes de dormir, eu tento fazer o que eram 10 páginas, acabaram virando 20, né? Então eu tento fazer essas 20 páginas, mas eu tenho ficado muito mais com ele. Porque o Proust tá levando o meu coração, ele simplesmente roubou o meu coração com alguns capítulos, com algumas partes desse livro. Eu já não acho mais o 2º volume tão legal como eu achava em comparação com esse. Então, não sei, eu acho que eu vou ter que esperar realmente ler os 7 volumes para poder dizer qual que vai ser o que mais eu gostei. E eu não sei também se vai ter um que eu gostei mais, né? Eu acho que eu vou gostar de muitas passagens. Mas olha, o começo desse livro foi um pouquinho complicado para mim e eu acredito um pouco por conta da própria narrativa, mas também dos outros livros que eu estava lendo. De qualquer forma, eu gostei bastante do que eu encontrei depois. Tô amando, tô relendo já algumas coisas, eu já fiquei apaixonada nesse ponto. Eu li, por exemplo, a segunda parte desse livro, ela tem uma divisão por capítulos, que é uma coisa que normalmente não tem nos livros do Proust. Eu voltei a ler o primeiro capítulo dessa segunda parte, inclusive eu coloquei no Insta lá, totalmente apaixonada, uma declaração de amor a esse trecho do livro, e eu voltei e li mais uma vez, porque realmente eu acho que é uma das passagens mais bonitas que eu já encontrei em toda a minha vida no livro. É impressionante, gente, eu fiquei muito apaixonada e tá, eu falei que eu não ia falar muito, tá? Então tá bom. O outro livro que eu comecei em junho e inclusive eu tô com ele paradinho, eu dei umas 2, acho que eu vou dar mais uma semana de folga pra ele, vão ser umas 3 semanas de folga. É esse aqui, A Revolução do Amor, que é um livro de filosofia, tá? O Luc Ferry é um filósofo francês contemporâneo e eu amei esse livro, eu estou adorando esse livro, mas ele é um texto que exige bastante tempo e reflexão. Eu sento pra ler 1 hora dele e às vezes eu fico em 8, 10 páginas, quer dizer, corre bem devagar. E como eu tava querendo diversificar um pouco mais as minhas leituras, eu acabei deixando esse aqui um pouquinho de lado para dar prioridade para os outros. Mas eu vou voltar com ele, voltarei a lê-lo, acho que daqui, se não nessa próxima semana, na outra eu já volto a ler, quando eu terminar isso aqui, ó, As Benevolentes, que eu também comecei logo no comecinho de junho, tá? Que página que eu tô das Benevolentes? Eu tô na 606, ainda faltam umas 300 páginas e eu tive um período de uns 3 ou 4 dias de ressaca desse livro, porque eu vi que a personagem principal ia fazer um esquema com a vida dela aqui e que ia jogar a gente de novo numa situação muito complicada, de muita dor, sabe, de muito sofrimento para ler o livro. Eu percebi o que ia acontecer, eu fiquei uns 3, 4 dias sem ler, de besteira, porque quando eu voltei a ler eu vi que realmente aconteceu o que eu imaginava, mas o autor
poupou a gente bastante. Que bom, viu? Porque o que ele não fez no começo, ele fez lá pro meio, né? Não é que ele poupou as informações, ele continua deixando tudo muito claro, tudo muito aberto. Mas foi de uma maneira que me surpreendeu muito. Foi de uma forma muito cuidadosa que ele fez isso. Mais do que nas primeiras partes do livro, tá? Mas a verdade é uma só, gente. Eu me acostumei. E isso é uma coisa que eu sempre penso muito e comento, converso muito com as pessoas. Até que ponto a gente se expor à violência não acaba tirando da gente a sensibilidade. Eu não sei o quanto isso é bom, eu não sei o quanto isso é ruim. Até quem quiser deixar sua opinião aqui embaixo, pode deixar. Eu vou gostar muito de saber. Porque conforme eu fui percebendo que eu fui me acostumando com o que estava acontecendo aqui, eu fui entendendo também como que as pessoas que participaram da Segunda Guerra, que assistiram ao Holocausto, ao genocídio, a todas as matanças, enfim, a todas as arbitrariedades que aconteceram ao longo da Segunda Guerra Mundial, como elas também se acostumaram, né? Então eu fui pensando muito nisso. O quanto a gente vai se expondo, na verdade, a essas coisas, e isso vai se tornando uma coisa comum, né? Mas enfim, esse é um livro que leva a gente a muita reflexão. Para quem não viu o meu vídeo anterior, só resumindo aqui, eu falei desse livro no vídeo das leituras do mês de abril. Eu falei sobre esse livro nas leituras do mês de maio. Esse é um livro que fala sobre a visão do Carrasco, a visão do nazista a respeito da Segunda Guerra Mundial, tá? Não é um livro fácil de ser lido, ele tem algumas coisas que realmente complicam bastante a nossa empatia com o livro, mas ao mesmo tempo sem dúvida nenhuma, um dos livros mais bem escritos que eu já li também na minha vida, tá? Mas é uma leitura que eu recomendo. Eu decidi sim fazer um vídeo sobre esse livro, já tô guardando material, já tô anotando bastante coisa, porque apesar de ser um livro difícil, eu acho que é um livro que merece ser lido e ser comentado, tá? Então esses são os livros... Ah, não, peraí. Voltei, eu tava esquecendo do quarto livro que eu comecei em junho e ainda não terminei. Porque eu estou enrolando, porque eu estou guardando os últimos contos com muita dor no coração. Que é o Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles. Essa é uma ediçãozinha minha de sebo, tá? Ela é do Círculo do Livro de 1975, eu acho. Não tenho certeza. Eu assisti um vídeo do Bruno falando sobre a aventura dele lendo Lígia. E ele convidava a gente de uma maneira tão linda. Vamos, gente, vamos ler Lígia. E aí ele leu um pedacinho do primeiro trecho, do primeiro conto, que se chama O Objeto, se eu não me engano. E ali eu me apaixonei. Eu falei, tem alguma coisa incrível guardada na Lígia que até hoje eu não li, não descobri, não sei o que é. Vamos começar agora. E como eu tinha esse livro em casa, eu comecei por ele mesmo. E eu preciso dizer pra vocês que isso daqui virou paixão imediata. Estou muito encantada. Vou fazer um vídeo assim que terminar de ler esse último conto. Eu já fiz várias anotações, porque eu gostei muito, mas eu gostei bastante mesmo da Lígia, sabe? Vou ler várias outras coisas dela, sem dúvida nenhuma. E só lamento não ter começado a ler antes, ter conhecido só agora essa belezura aqui, tá? Bom, mas esses foram os livros que eu comecei e não terminei ainda. Ainda estão, né? Tá aí em leitura. Depois, eu tenho os livros que eu comecei e desisti, tá? Foram 2. Um deles foi, eu peguei na biblioteca, vou deixar a fotinho aqui, que é o livro do filme Entre os Muros, do François Bigodeau. Gente, eu devia ser proibida de falar francês. Em inglês já poderiam até ter, sei lá, tomado alguma atitude, mas francês tem que ser proibido, gente, não dá, né? Bom, esse livro, ele é o livro que deu origem ao filme, que é um documentário que fez um tremendo sucesso no mundo e fala sobre a relação entre professores e alunos, enfim, uma nova visão aí, diferente dessa discussão professor-aluno, né? E eu fiquei muito interessada quando eu vi o livro.
Queria muito ter lido, comecei, mas lá por volta da página número 30 eu desisti do livro. Porque eu acredito, eu não tenho certeza, tá, gente? Eu não sei, mas houve algum problema muito sério com a tradução desse livro. Porque as frases não faziam sentido, a coisa ficou jogada de uma maneira muito esquisita, eu não consegui encontrar uma lógica nos diálogos e no que estava acontecendo. Eu acabei desistindo por conta disso, tá? Eu não sei francês, quer dizer, eu não tenho condição de ler em francês, mas se eu encontrar algum dia esse livro em inglês, eu vou tentar ler de novo, porque eu fiquei bem curiosa, achei a proposta super legal, tá? Depois um outro livro que eu comecei e desisti, e esse eu fui até a página 100, eu insisti mesmo, é O Melhor Tempo é o Presente, da Nadine Gordimer. Também não tenho, tá aqui a imagem, peguei ele na biblioteca, tá? Eu comecei esse livro num final de semana e depois eu ainda tentei mais 1 ou 2 dias, mas realmente, gente, eu não consegui entrar naquela história. Eu não vi problema nenhuma com a escrita, com a narrativa, mas eu não conseguia entrar. Eu não sei até se um pouco por conta da leitura do outro livro, das Benevolentes, mas eu não conseguia gostar da história, eu não conseguia simpatizar com os personagens, eu não conseguia... Enfim, não rolou mesmo, não rolou. Sabe quando você pegava um negócio super na obrigação, assim, deixa eu ler mais um pouco pra ver se, né, mas dizem que o final, do meio pro final, a coisa muda, mas eu não consegui chegar até lá. Eu acabei desistindo, falei, não, tem outras coisas me esperando pra ler e deixei pra lá. Então esses foram os 2 livros que eu desisti esse mês. O que me deixou até feliz, porque normalmente eu me insisto e vou até o final, sabe? Depois eu me arrependo, mas dessa vez não, eu desisti e toquei pra outra. A fila anda aqui. Depois disso eu terminei 2 livros que eu tinha começado há meses atrás. Um deles, que eu vou fazer vídeo agora na sequência desse. Eu tô com medo, né? Mas eu vou fazer. Foi o incrível Ruído Branco. Eu não vou falar nada aqui sobre esse livro, porque... pelo tanto de marcação, pelo tanto que eu já falei no Insta, pelo tanto que eu já encontrei as pessoas na rua, parei e perguntei se elas já tinham lido esse livro, porque, sabe, é sensacional, é incrível, é maravilhoso, é isso, é aquilo. Eu acho que eu já enchi o saco de todo mundo com relação ao Ruído Branco, tá? Mas eu vou fazer um vídeo dele, onde eu vou contar por que eu gostei tanto desse livro. Eu vou tentar resumir de alguma forma o tanto que eu me empolguei com esse livro, o tanto que eu gostei dessa narrativa do DeLillo, e como eu acho que mesmo depois de, sei lá, 30 anos, esse livro continua atual e continua dizendo muita coisa pra gente, representando bastante a nossa geração, os nossos problemas, as nossas angústias. Eu acho que é um livraço, gente, livraço, coisa boa, coisa fina mesmo, coisa fina. Tá, mas eu vou fazer um vídeo falando bastante sobre ele, aí você assiste, lê e me conta depois o que você achou, tá? Agora, se você já leu e quiser colocar aqui embaixo, já me conta também se você gostou do Ruído Branco. Outro livro que eu comecei, acho que foi em março, e que eu enrolei, mas eu arrumava desculpas 1000 pra mim mesma. Argumentações fabulosas pra eu não continuar com ele. Até que no final de semana aí, que eu fiz meio que tipo uma mini maratona, eu falei, não, para com essa palhaçada e vamos terminar isso aí logo, Rita. É isso aqui, ó. Poesia Completa, do Manuel de Barros. Ai, gente. Eu tinha falado no outro vídeo, né? No vídeo que eu falei sobre as leituras de Julho, que eu ia tentar terminar isso daqui. Terminei e... preciso gravar um vídeo para poder espalhar pelo mundo a poesia do Manuel. Como é que a gente faz, né? Eu gostaria muito de conseguir fazer um vídeo sobre esse livro em que eu conseguisse despertar um interesse, assim, se pudesse só uma coisa assim nesse vídeo, era despertar um interesse de todo mundo, para que todo mundo tivesse um contato mínimo que fosse com a poesia de Manuel de Barros, porque ela é assim, gente, ela é tão brasileira, ela é tão tipicamente a nossa cara, assim, ela é tão rica em natureza, em vida, em esperança, em sabedoria.
São tantas coisas. Manuel de Barros tem, a gente consegue sentir na poesia dele que ele tem, ele traz referências de grandes escritores, né? De grandes poetas, de outros grandes mestres da literatura brasileira. Ele tem isso com ele, mas ao mesmo tempo ele desenvolveu uma capacidade de se expressar com a poesia simples, com essa poesia infantil quase, doce, melódica. É lindo, gente, é lindo. Tá, eu vou fazer um vídeo. Antes eu quero assistir um documentário que muita gente me fala, que é o 10% é mentira. Eu quero assistir primeiro esse documentário, vou dar um jeitinho agora nas férias de assistir, e aí eu vou contar pra vocês como é que foi essa minha história de amor com o Manuel. Uma pena que o livro acabou, mas eu vou começar de novo, tá? Eu não vou me render fácil assim. Essa história não terminou, Manuel. Bom, e aí, finalmente os 6 livros que eu comecei e terminei nesse mês de junho. O primeiro deles eu peguei na biblioteca e ele veio assim que nem um sopro numa tarde de verão quente, aliviando aquela doideira dos livros de guerra. E eu falei dele no outro vídeo já, que eu fiz também, que foi o Sombras e Assombros, que eu não tenho ele aqui, eu peguei na biblioteca, a capa tá aqui do lado, que é da querida Lia Neiva. Fiquei com muita vontade de ler mais coisa da Lia Neiva, eu vou atrás, não tinha na biblioteca, já procurei, não encontrei, mas eu vou atrás de mais coisa dela pra ler. É um livro de contos infanto-juvenil, muito bem escritos, muito bem bolados, o livro é super bonito, tá? Ele é muito rápido, muito fácil de ser lido, mas as histórias são... eu não vou dizer terror, é meio uma coisa de suspense, são histórias muito bem construídas, tá? É um livro que vale a pena, se você tiver oportunidade de ler, ou quiser até dar um presente pra alguma criança, é um livro muito bacana, tá? Sombras e Assombros. Depois também, num dia que eu tava assim, no limite com a leitura das Benevolentes, eu olhei do lado da minha cama e tava lá um presente que eu tinha ganhado, que é esse livro aqui do Frank Santos, nosso amigo do Instagram, Frank Santos. Ele escreveu esse livro Quando o Azul Não Desbotava. É um livro que fala sobre a vida, fala sobre o amor, fala sobre as alegrias e as tristezas dos relacionamentos. É muito bonito, gente. Olha, eu adorei, Frank. Super obrigado pelo presente. E foi muito bacana poder entrar nessa atmosfera, né? É um livro que tem uma atmosfera muito doce, muito agradável, de amor. Um amor vivido com uma leveza muito bonita, uma história, alguns momentos tristes, mas em outras muito cheia de vida. Eu adorei muito ter lido. O Frank tá com um livro novo agora, espero que ele tenha muito sucesso. Eu adorei mesmo ter lido, tá? E como esse livro foi mais curtinho, eu li ele em 2 dias e passei para outro já, e era o Papéis Avulsos, que foi o livro de contos do Projeto Machadão de maio. Sim, de maio. Eu trouxe o projeto de maio para junho e estava terminando o Papéis Avulsos, que foi um livro de contos maravilhoso, um dos melhores livros de contos que eu já li na minha vida, tá? Já gravei vídeo do Projeto Machadão, vou colocar no ar, mas foi, olha, uma leitura que eu recomendo para todo mundo, tá? Papéis Avulsos, livro de conto do Machado de Assis. Mas eu falo mais sobre esse livro no vídeo do Projeto Machadão, tá? Depois, eu peguei na biblioteca um livro que eu já tinha visto desde o lançamento, eu tava de olho nele, mas eu tava com um super receio de ler esse livro, porque eu tenho, eu não vou dizer que eu tenho medo, eu tenho uma certa precaução com biografias de personalidades que eu gosto muito, assim, sabe? Mas quando eu vi esse livro na biblioteca, eu não resisti. O amor falou mais alto. E para desespero de todo mundo que me conhece e que já tinha me pedido, assim, não volte a ler nada do Mário, porque você fica insuportável. Eu não tive como, gente. Eu li Eu Sou 300, que o Eduardo Jardim escreveu, sobre a vida e a obra do Mário de Andrade. Bom, esse ano faz 75 anos da morte do Mário.
Eu acho sensacional que até hoje a gente se lembre dele, fale dele, porque ele era um homem com uma energia pessoal, de vida, de criação imenso, que não se apagou, tá? A história levou um monte de coisa, levou um monte de gente, mas não levou essa energia, essa força do Mário. E é isso que o livro tem de mais impressionante, assim, ele conseguiu trazer pra gente, de uma maneira muito correta, de uma maneira muito simples, muito direta, trazer essa energia, essa força toda do Mário. O Eduardo Jardim, apesar de gostar do Mário, a gente percebe pela escrita dele que ele tem uma admiração muito grande, ele não poupa a gente dos detalhes mais complicados da personalidade do Mário de Andrade, das discussões, dos problemas, das rivalidades, enfim, ele traz à tona realmente quem era, ou pelo menos numa tentativa, né, porque essas biografias nunca são muito próximas da realidade, mas acho que ele traz bastante daquilo que o Mário realmente era, sabe? Pelo menos eu gosto de pensar assim. Mas eu acho importante que esses documentos sirvam como um registro, sabe, do mais importante, daquilo que mais vale a gente ficar sabendo. E não só o que é positivo, faz parte da vida, faz parte da pessoa, faz parte de quem ela era e da história dela. Eu acho que não tem por que se evitar esses assuntos. E o Eduardo toca em todos eles, ou praticamente em todos eles, de uma maneira muito elegante, como foi o Mário, como foram os amigos e as relações do Mário, sempre muito elegantes, muito cheias de clareza de pensamento, mas ao mesmo tempo muito emocionais, muito passionais, enfim. É um livro que, para quem quer conhecer a história do Mário de Andrade, eu mais que recomendo, eu super recomendo. É um livro bonito, com fotos lindas, fotos, para mim, foram meio inéditas, tem muita coisa ali que eu nunca tinha tido acesso. E olha que eu já li bastante coisa do Mário, tá? Mas é um livro muito emocionante na parte final, que é a parte que fala do falecimento do Mário, dos últimos meses dele de vida. É uma parte que fica muito triste, fica bem pesada mesmo. Me emocionei muito com o cuidado que o Eduardo Jardim teve de montar esses momentos finais do Mário, inclusive adicionando muitas cartas. Fiquei com vontade de reler. Eu acho que eu vou ter que comprar um livro desse pra mim. Bom, aí depois, né, de ler um livraço desse, eu fiz, nessa mini maratona que eu fiz no final de semana, não foi nada grandioso, mas eu peguei um livro na biblioteca que é, né, não é. Eu não anotei o nome da menina, meu Deus do céu, não anotei o nome do livro. O Histórico Infame de Frank Landau, acho que é isso, tá aqui, eu vou colocar a capa aqui do lado. Que é da Lockhart, que é uma escritora americana que tá fazendo bastante sucesso aí, todo mundo tá curtindo. Eu tinha visto muita gente falar bem desse livro, muita gente lendo esse livro, fiquei curiosa. E eu li esse livro num final de semana, e aí, o que eu posso falar desse livro? Eu fiz um vídeo, eu gravei um vídeo quando eu terminei de ler, porque eu não gostei, teve algumas coisas que me incomodaram bastante nesse livro, mas eu fiquei curiosa com relação à reação de muita gente com relação ao Histórico Infame. É um livro que realmente merece ser discutido, tá? Eu acho que valeu a pena ter lido, é um livro muito gostoso de se ler. Lockhart é professora de escrita criativa nos Estados Unidos, então ela sabe escrever um livro para fazer gosto, né? Para deixar a gente contente e envolver a gente na trama, sabe prender a gente de uma página para outra, né? Tem técnica para isso. Eu achei a história cheia de grandes promessas, assim, mas não foi um livro que me entusiasmou muito não, tá? Eu gravei um vídeo, eu vou editar ainda e vou colocar ele no ar. Eu não sei quando, mas eu vou fazer isso, tá bom? Aí eu sorteei na minha TBR. Aliás, esse mês foi um mês bem fraquinho na minha TBR, quer dizer, eu tirei acho que dois ou três livros só. E por isso mesmo eu decidi, agora em agosto, fazer algumas coisas diferentes aqui para poder tirar mais livro da estante. Depois eu vou contar para vocês esse meu projeto para agosto e setembro. Eu vou fazer algumas alterações no meu esquema de leitura
pra realmente tirar mais livros da estante, sortear mais livros, que eu tô precisando, porque quem me acompanha por aí sabe, no Instagram, né, sabe que eu comprei bastante livro nos últimos tempos. Então vamos tirar da estante pra consciência ficar bem leve, né? E aí eu sorteei esse mês de junho, que foi o Como Salvar uma Vida, da Sara Azar. Sara Azar é essa moça bonitinha aqui. Olha, eu gostei desse livro, tá? Não é assim um livro, sensacional, mas ele é um livro que se enquadra dentro daquela categoria jovem adulto. Porque os personagens têm 17, 18 anos, então entra nessa categoria. É a história de uma família que perde o pai, fica só a filha e a mãe, e elas resolvem... elas não, né? A mãe resolve adotar uma criança, e lá nos Estados Unidos existe aquele lance de guarda... eles chamam de adoção aberta, né? Uma guarda meio que compartilhada entre uma nova família e a mãe de um bebê que quer colocar ele em adoção, vamos dizer assim. É uma história interessante porque a gente conhece a garota grávida que quer doar esse bebê, né? E a outra que vai receber essa bebezinha como irmã. Esse livro funciona como um diário, então tem uma parte em que uma das personagens fala o que ela tá pensando, na outra, a outra fala o que ela tá pensando, como se fosse um diário, assim, né, que as duas estão escrevendo ao mesmo tempo. Então é um capítulo outro, e a gente vai sentindo o drama, vai vendo acontecer a história, e vai ficando aquele suspense, o que vai acontecer, será que ela vai doar o bebê, não vai, enfim. Eu achei o livro bem escrito, os personagens bem montados, apesar que a personagem que eu mais gostei, que foi a mãe da menina, a Robin, ela não é personagem, não é protagonista, não é personagem principal nesse livro, mas se ela fosse, eu acho que a história ia ser muito mais legal. Mas eu gostei, foi uma experiência legal. Foi um livro que valeu ter lido, assim, tá? Mas é uma leitura simples, é uma leitura rápida, tranquila, e eu achei que a Sara montou uns personagens bem montadinhos, assim, sabe? Ela conseguiu segurar a história, pelo menos. Não é nada de excepcional, assim, mas eu descobri, isso que é legal de você gravar vídeo pro YouTube, e você colocar os seus próprios vídeos e você ficar lá assistindo. Eu fui descobrindo ao longo do tempo que eu tenho uma séria dificuldade com finais, assim, sabe? Eu crio expectativas logo no meio do livro, então se depois o final não é como eu quero, eu faço bico, entendeu? Eu fico meio dá pra virada. Mas é porque isso eu fui percebendo assistindo os vídeos, né? Como eu me incomodo com os finais quando eles não são do jeito que eu imaginava. Só que não é assim, né? Vamos combinar, tia Rita, que o mundo não vai girar do jeito que você quer. Muito menos os livros e os finais determinados pelos escritores. Bom, mas eu fiquei um pouco implicada, assim, com o final desse livro. Então foi isso. Aí eu li esses últimos 6 livros, eu comecei e terminei em julho. E comecei já, isso foi em julho, que nós estamos agora. Eu já tô adiantando vários livros, já li muita coisa legal, tô gravando vídeo desses livros também, pra gente depois poder conversar sobre eles. Mas foi isso, gente. Conta pra mim aí, conta mais o que vocês leram, se vocês já leram algum desses livros que eu falei aqui, se vocês gostaram de ter lido esses livros ou não. Deixa aí embaixo nos comentários pra mim as opiniões de vocês, tá? E eu volto mês que vem pra falar sobre as minhas leituras do mês de julho, e aí eu vou contar pra vocês mais desse projetinho aí que eu tenho de acelerar os meus sorteios de livros que estão parados, não lidos aqui em casa, quer dizer, mexer mais com o meu filtro de livros que está por aqui. Vamos lá, vamos mexer com esses livros, então eu volto, tá? Eu volto pra falar mais sobre os livros que eu li. Gente, obrigada por acompanhar o canal. Um super abraço, fiquem bem, até mais. Tchau, tchau.